Nesse vídeo você vai aprender de uma vez por todas o que são, como funcionam e como criar passo a passo em detalhes os públicos lookalike, públicos semelhantes no Facebook Ads. Então, bora pro vídeo. Opa, tudo bom? Eu sou o James William e eu sei que você está pensando em pular esse vídeo logo direto na parte onde eu mostro o passo a passo de como criar os públicos lookalike do Facebook. Mas, se você fizer isso, você vai simplesmente ser mais um repetidor, apertador de botões que não sabem o porquê das coisas e como elas funcionam. O que eu quero te mostrar nesse vídeo, de verdade, é como esses públicos lookalike do Facebook funcionam, entender de verdade como funciona essa ferramenta, para que, quando você for utilizá-las em alguma estratégia ou aplicar ela em algum tipo de anúncio, você saiba exatamente por que você está usando aquilo. É importante que você entenda o conceito por trás da ferramenta e como funciona aquilo de fato, para poder saber tomar as melhores decisões, em que momento incluir esse tipo de público na sua estratégia ou não. Então, se você quer ser mais do que um simples apertador de botões que simplesmente repete os tutoriais do YouTube, fica comigo no vídeo até o final sem pular nenhuma parte. Mas afinal de contas, o que é um público lookalike? O público lookalike é um público semelhante. Nas próprias palavras do Facebook, o público semelhante é uma forma de os seus anúncios alcançarem novas pessoas que podem gostar da sua empresa por terem características parecidas com os clientes atuais. Essa é uma descrição básica do Facebook na própria central de ajudas do Facebook, oficial, que ele diz aqui. Então, na verdade, um público lookalike nada mais é do que um público composto por pessoas parecidas com as pessoas de um outro público de origem. Na verdade, você precisa ter uma referência de público para o Facebook, aí você entrega essa referência e fala para o Facebook, encontra para mim pessoas parecidas com essas pessoas aqui. E é a partir disso que ele forma um público lookalike, um público semelhante. Mas antes de entender de fato como funciona, como a ferramenta cria esses públicos, você precisa entender como o Facebook encontra os públicos. Você já parou para pensar como é que o Facebook encontra o público para entregar o seu anúncio? Quando você faz uma segmentação por direcionamento detalhado e escolhe um determinado tipo de pessoas. Por exemplo, quero fazer um anúncio para homens de 25 a 34 anos que gostam de futebol e que têm interesse em produtos com valor mais alto. Suponhamos que eu tenha definido essa segmentação lá no meu gerenciador de anúncios, no direcionamento detalhado. Como é que o Facebook sabe quem são as pessoas que atendem essas características que eu pedi? Como é que ele sabe para quem entregar esse anúncio e que aquelas pessoas ali atendem exatamente as características que eu defini no direcionamento detalhado? Isso acontece porque toda ação que você gera na rede, dentro do Facebook ou na própria internet em si, por exemplo, visitando sites que têm o Pixel instalado, elas geram sinais. Esses sinais, eles são convertidos em dados de 3 categorias diferentes. São elas os dados demográficos, os dados de interesses e os dados de comportamento. Veja bem, são exatamente as 3 categorias de dados que você vê lá no gerenciador de anúncios, no momento que está tentando setar um anúncio por direcionamento detalhado ou no momento em que você está criando um público salvo no Facebook, segmentando o direcionamento detalhado. Essas 3 categorias de dados, elas são compostas, são criadas por esses sinais que as pessoas deixam na rede enquanto estão navegando. Por exemplo, cada post que você curte dentro do Facebook ou página que você curte no Facebook cria um sinal que gera um dado baseado em interesses. A partir dali o Facebook começa a entender pelo que você se interessa, baseando-se nos temas dos posts e das páginas que você curtiu. Ou, por exemplo, se você compra com frequência em sites que têm o Pixel instalado, o Facebook começa a te segmentar, a te incluir dentro de um público através dos dados de comportamento. Ele vai criar, você está entregando para a rede social sinais de comportamento, vão se converter em dados
que encaixam na seção de comportamento, que indicam que você é uma pessoa que tem o comportamento de comprar online, tem o hábito de comprar online. E às vezes pode até te segmentar com mais detalhes ainda, dependendo do tipo de produto que você costuma comprar em online ou o ticket do produto, o preço desse produto. Ele vai te classificar como pessoas que costumam comprar produtos de mais alto valor ou de menor valor dentro da rede. Então, absolutamente tudo que você faz dentro da rede e em sites que tem o Pixel instalado, o Facebook sabe. E ele usa esses dados para te qualificar para um determinado tipo de público. Então, a partir dos dados e sinais que você vai entregando para o Facebook, ele vai te inserir em um grupo de pessoas que pode estar qualificado para receber o anúncio de algum anunciante que está tentando entregar aquele anúncio para pessoas que têm estas características. Isso sem falar nos dados que você entrega por livre e espontânea vontade para o Facebook. Por exemplo, quando você preenche o seu perfil, que você coloca o seu nome, a sua data de nascimento, o local que você nasceu, o local que você mora, o status do seu relacionamento e por aí vai. Tudo isso são informações que o Facebook transforma em dados que são categorizados nessas 3 categorias: demográficos, interesses e comportamentos, que vão ser utilizados depois para venderem, ou para falar bem a verdade, para te venderem para os anunciantes. Bom, mas agora que você já entendeu como o Facebook encontra as pessoas na rede para fazer o direcionamento dos seus anúncios, fica mais fácil para você entender como funciona o bendito lookalike. Afinal de contas, como é que o Facebook encontra pessoas semelhantes? Quando você cria um público lookalike, você precisa mostrar para o Facebook um público de origem. Esse é um requisito. Você entrega para ele um público, fala, ó, tá aqui estão pessoas que executaram essa ação dentro da rede, pessoas que curtiram minha página no Facebook, ou pessoas que assistiram um determinado vídeo meu, e eu quero encontrar novas pessoas parecidas com essas aqui, semelhantes, que tenham características parecidas com essas que já realizaram essa ação. Por exemplo, pessoas que já compraram de você anteriormente. Você pode ter um público de pessoas que já compraram de você e aí você pede para o Facebook, faça para mim um público parecido com essas pessoas aqui. Por quê? Se pessoas que são parecidas, que têm gostos e interesses parecidos com aquelas que compraram de você, receberem um anúncio seu, elas têm mais chances de se interessar por aquilo também, já que elas têm características parecidas com aquelas que já são seus clientes. Essa é a grande sacada do lookalike. Mas com base em que o Facebook decide que aquelas pessoas são parecidas com o público de origem? Quais são os critérios que o Facebook usa para decidir quem é parecido com quem dentro da rede? Os critérios são os dados demográficos, interesses e comportamentos. Exatamente aquelas 3 categorias de dados que nós utilizamos no momento de fazer uma segmentação por direcionamento detalhado. Quando você informa para o Facebook um público de origem, geralmente esse público de origem geralmente não, sempre esse público de origem são pessoas que estão na rede. Ou seja, o Facebook já sabe os comportamentos, os interesses e os dados demográficos dessas pessoas que são o público de origem. A partir daí, a inteligência artificial da ferramenta vai buscar dentro da rede outras pessoas que têm dados demográficos, interesses e comportamentos parecidos com aquelas do público de origem. Conseguiu entender da onde ele tira essas características? Então ele vai comparar as pessoas do público de origem, vai analisar quais são os dados demográficos, interesses e comportamentos dessas pessoas dentro da rede, dentro da internet como um todo, e vai tentar encontrar pessoas que têm comportamentos, interesses e dados parecidos, características parecidas. Essa imagem aqui que vocês estão vendo ilustra muito bem isso do público semelhante. Você pode notar que nessa foto aqui as duas pessoas elas não são parecidas. Uma é homem, outra é mulher, um é mais alto, outro é mais baixo, uma tem cabelo mais escuro, outra cabelo mais claro. Não são definitivamente parecidas, mas elas são semelhantes no ponto de vista do lookalike. Por quê? Você pode notar que elas têm características semelhantes, como por exemplo o gosto por camisetas xadrez.
E também tem outra característica semelhante aqui na foto, que é a postura das duas pessoas ali de braço cruzado, com cara fechada, ou seja, as duas pessoas têm características semelhantes, elas têm um comportamento semelhante e têm um interesse semelhante pelas mesmas camisas. É assim que funciona encontrar o público lookalike dentro do Facebook. Mas agora, antes de você começar a criar o seu público lookalike e começar a usar eles nos seus anúncios, tem algumas coisas que você precisa saber antes. Primeiro, como eu já comentei antes, você precisa de um público de origem. O Facebook tem que ter um público de origem para usar como referência para comparar os dados e encontrar pessoas parecidas. Ele vai pegar o público, como eu disse, de origem e ver quais são os interesses, comportamentos e dados demográficos dessas pessoas aqui que ele mostrou para mim. São tais, então eu preciso encontrar outras pessoas que têm essas características também. Só que esse público de origem, ele não pode ser um público salvo. Você não pode fazer lá um público salvo com segmentação por direcionamento detalhado e pedir para o Facebook criar um lookalike daquilo ali. Até porque isso não faz sentido nenhum, porque você já tem a ferramenta para criar aquilo manualmente. Você já está ali com os direcionamentos detalhados e pode escolher qual o direcionamento que você quer manualmente. Não tem sentido pedir para a ferramenta fazer isso. Tem sentido quando você tem um público, por exemplo, personalizado de pessoas que visitaram o seu site. Aí tem sentido, porque você não conhece os interesses, os dados demográficos e os comportamentos dessas pessoas. Só o Facebook conhece esses dados. Aí tem sentido você falar, pega essas pessoas aqui que já visitaram o meu site e encontra outras que têm essas mesmas características aqui, essa mesma segmentação. Sacou o porquê que não faz sentido criar um público lookalike a partir de um público salvo? Só a partir de públicos personalizados. Outra coisa que você precisa saber é que para criar um público semelhante, um lookalike, você precisa de um público de origem que tenha pelo menos 100 pessoas do mesmo país. Então é o tamanho mínimo para conseguir gerar um público lookalike. Porém, o Facebook sugere que o público de origem tenha de 1.000 a 5.000 pessoas. Obviamente que quanto mais pessoas tiver dentro do seu público de origem, com mais exatidão o Facebook vai conseguir encontrar os semelhantes, porque ele tem mais dados disponíveis para analisar, fazer a combinação e encontrar pessoas semelhantes. Quanto menos dados disponíveis, menos chances de encontrar pessoas com aquelas características com mais precisão. Porém, também existe a possibilidade de, às vezes, um público lookalike gerado a partir de um público de origem menor dar melhores resultados. Como, por exemplo, no caso, pode ser mais interessante, dependendo da sua estratégia, usar um público de origem dos seus melhores compradores do que de todos os seus compradores. Assim você tem um dado mais consistente dos melhores compradores para encontrar semelhantes àqueles que são os seus melhores clientes. Entendeu? E a terceira coisa que você precisa saber é que o público de origem é automaticamente excluído do lookalike. Você não precisa fazer isso de forma manual. Quando você cria um público semelhante, ele automaticamente vai excluir aquele público que você usou de origem do público formado novo, ok? Não precisa fazer esse processo manualmente lá dentro do gerenciador de anúncios, apesar de que tem pessoas que gostam de mesmo assim fazer por garantia, mas eu não vejo a necessidade, já que na própria documentação do Facebook ele diz que o público de origem é excluído do público lookalike. Agora que você já entendeu o que é, para que serve e como funciona, como o Facebook encontra esses públicos lookalike dentro da rede, vamos ver passo a passo aqui na minha tela como criar um público desses, em detalhes. Aqui no meu gerenciador de anúncios, já aberto com a minha conta de anúncios, lembrando que públicos são criados a níveis de conta de anúncios, então você tem que estar com a conta de anúncio aberta, a qual você vai anunciar para aquele público, para criar o público a nível da conta, ok? Aqui no menu você vai encontrar públicos. Se você usa com frequência, já vai aparecer aqui nos atalhos, senão você vai ter que procurar na lista aqui embaixo, geralmente está bem para baixo aqui. Como eu tenho o atalho, eu já vou clicar direto no atalho. Ele vai abrir a ferramenta de criação de públicos do Facebook, eu já tenho vários públicos aqui, inclusive um público salvo, né, que eu já fiz uma aula falando sobre esses públicos, e você pode notar que se eu selecionar aqui e tentar usar o criar semelhante, eu não tenho a opção de criar um público semelhante desse público aqui, porque ele é um público salvo. Como eu falei, não faz sentido, não dá e não faz sentido criar um público semelhante a partir de um público de segmentação.
mas eu posso criar a partir de públicos personalizados. Vamos ver um bom público que seria um exemplo interessante de criar um lookalike aqui: pessoas do Instagram que visitaram o meu perfil nos últimos 365 dias. Há tempos atrás eu criei esse público aqui, que reúne todas as pessoas que visitaram o meu perfil do Instagram, independente de serem seguidores ou não, elas visitaram o meu perfil do Instagram nos últimos 365 dias, no último ano. Se eu quisesse fazer um anúncio para crescer o meu Instagram, por exemplo, aquele anúncio de visitas ao perfil, eu poderia selecionar, criar um público lookalike desse aqui, ou seja, um público semelhante àquelas que já visitaram o meu perfil. Por quê? Eu vou estar mostrando o meu conteúdo para outras pessoas que têm uma maior possibilidade, uma maior probabilidade de visitar o meu perfil também. Porque se as pessoas de origem visitaram o meu perfil, de repente pessoas que têm características parecidas podem ter o mesmo interesse em visitar o meu perfil também. É uma possibilidade, não é milagroso, não significa que vai acontecer, mas é uma possibilidade baseado nos dados de interesses e comportamentos dessas pessoas, ok? Então eu vou selecionar aqui as pessoas que visitaram o meu perfil e vou criar um público semelhante delas, um público lookalike. A forma mais fácil de criar o lookalike é justamente essa: seleciona o público de origem. Então, selecionado o público, basta você clicar aqui nos 3 pontinhos e clicar em criar semelhante. Ele já vem aqui, ó, selecionar sua fonte de semelhantes, já veio selecionado o público de origem. Esse é o público do qual ele vai extrair os dados para encontrar pessoas parecidas. Depois você tem que selecionar uma região, uma localização para o seu público. Basta começar a escrever aqui Brasil e você vai selecionar aqui o país. Selecione Brasil aqui como um todo, depois lá no seu anúncio você segmenta se você quer para alguma região específica, se é um estado específico ou alguma coisa do tipo. Mas aqui mantenha o país todo selecionado. E aí aqui embaixo a gente tem a possibilidade de porcentagem de semelhança. 1% semelhante consiste nas pessoas mais parecidas com a sua fonte de público. Conforme você aumenta a porcentagem, o teu público vai ficando maior, porém menos semelhante. Quanto menor a porcentagem, menos pessoas dentro do público, porém mais semelhantes com o público de origem, entendeu? Então, se eu quero um público mais amplo, eu opto por aumentar a porcentagem aqui para até 3, 4%, mas tendo em mente que essas pessoas não são tão semelhantes assim com o público de origem quanto o 1%, que são as pessoas realmente mais semelhantes, tá? Eu gosto de usar aqui entre 1 e 3% no máximo. A partir daí fica muito amplo. Depende da sua estratégia. Se você tem uma estratégia de boca de funil, você está só entregando conteúdo, não está tentando vender nada, pode fazer mais sentido usar um público mais amplo. Porém, se você está tentando inserir a pessoa ali no meio de funil para frente com um público lookalike, o que mesmo assim eu não recomendo, você pode usar um público um pouco mais estreito, um público mais específico e mais parecido com o público de origem, tá? O legal aqui é usar entre 1 e 3% e eu sempre direciono para públicos semelhantes anúncios não de vendas. Eu não tento fazer conversão para público semelhante. Depende do público que eu usei de origem e depende do nível de estratégia, do nível que eu acredito que esse público esteja dentro do meu funil. É o tipo de conteúdo que eu vou enviar para ele no meu anúncio. Isso faz parte da estratégia, certo? Eu vou deixar aqui no 1%, que agora para esse caso eu quero um público bem específico, bem semelhante àquelas pessoas que já visitaram o meu perfil, e vou criar um público. E pronto, ele automaticamente já nomeia como semelhante BR 1%, ou seja, pessoas no Brasil, 1% semelhantes, ou seja, as mais parecidas que visitaram o perfil do Instagram nos últimos 365 dias. Já está criado e ele começa aqui com abaixo de 1000 porque está preenchendo. Com o público sendo preenchido, quer dizer que o Facebook está analisando os dados do público de origem e encontrando pessoas parecidas para compor esse público aqui. Eu já posso fazer anúncio? Já pode. Até que o seu anúncio seja construído e aprovado, provavelmente ele já vai ter preenchido boa parte desse público aqui. Porém, eu recomendo criar os públicos e dar um tempinho para o Facebook trabalhar para depois começar a anunciar. Eu espero aqui
pelo menos 1, 2 horas, ou às vezes, como eu costumo criar os públicos das minhas estratégias muito antes de começar as campanhas, eu acabo criando às vezes os públicos aqui dias antes de começar as campanhas. Quando eu vou usar esses públicos, eu tenho certeza que eles já estão completamente preenchidos e vai mostrar um valor aqui também bem maior. Entendido? Bom, basicamente é assim que você cria um público lookalike. E aí, você conseguiu entender o que é e como funciona os públicos lookalikes? Coloca aqui nos comentários para eu saber se esse conteúdo realmente te ajudou. Eu espero que a partir de agora você seja capaz não só de criar um público lookalike, mas entendendo como ele funciona, que faça mais sentido para você e seja mais fácil decidir em quais momentos você deve utilizar esse tipo de público nas suas estratégias. E se você quiser saber mais sobre Facebook Ads, anúncios online, negócios online e marketing digital, saber mais sobre estratégia e como fazer anúncios que realmente funcionam, faça parte do SMT. O SMT é o meu projeto de treinamento contínuo, que tem aulas contínuas, encontros semanais com membros do grupo, onde você vai ter contato com outros profissionais da área que estão há bastante tempo no campo de batalha e tem muita coisa para compartilhar, se ajudando mutuamente. Além das aulas do treinamento, você encontra uma comunidade que você pode interagir, tirar dúvidas, compartilhar conhecimento e todo mundo cresce junto. É uma assinatura mensal, você cancela quando quiser, tipo Netflix, entrou, gostou, fica, não gostou, cancela e pronto, você não tem prejuízo nenhum. É só clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!